1 Reis 19, versículo 19 até o 21. Não sei se todos conhecem a história dos dois personagens aí, mas pelo menos o nome, por nome, já vai ter uma noção de quem é. Ou boa parte já sabe, né? A história de dois grandes profetas de Israel. Amém? Então, o primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículo 19 a 21, diz o seguinte: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo. E comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o Senhor, Pai. Tu és santo, tu és poderoso. Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, ó Pai, abrindo o nosso entendimento, quebrantando nossos corações, que possamos nos render e aprender do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Muito bem. É um texto, uma história, né? Muito interessante, esses dois profetas. Não é que existia só um profeta por vez em Israel, tinha vários, mas digamos assim que um era o mais principal, era Elias, aí o seu sucessor foi Eliseu, né? E outra época foi Samuel, e aí vai, né? Cada época tinha um. E como colocou aí já, né, o tema do sermão, né, um chamado glorioso que Deus nos faz. Então, Deus fez um chamado glorioso na vida de Eliseu e incumbiu Elias de ir lá e chamá-lo, né, para que ele pudesse ser o profeta encarregado de Israel naquele dia. Lógico, né, que talvez nós vamos pensar, mas hoje o chamado para hoje é diferente. Certamente que nós vivemos dias diferentes daqueles dias de Elias e Eliseu. Acredito que no contexto de vida, assim, e tudo, talvez sim. Mas quanto a se relacionar com Deus, o povo é praticamente igual, né? Já venho falado, insistido nesse assunto algumas vezes, porque o povo sempre teve essa dificuldade para se relacionar com Deus, né? A resistência para lidar com Deus. Um contexto diferente dos dias deles, mas para hoje. Mas certamente que hoje, talvez a inversão de valores ainda é maior, né? Naquela época, a Bíblia não dá tanto esses detalhes, mas pelo que a gente estuda e percebe, as pessoas ainda tinham um senso de valor um pouco maior. Então era mais fácil para Eliseu? Eu nunca disse isso, né? Não tinha nada fácil com esse chamado. E falando em si do chamado, né, já fiz alguns estudos aí com alguém, a gente usava esse texto, e recentemente com o Iago, né? Estava conversando com o Iago sobre isso, e nós sabemos, né, pelo menos a maioria, deve saber que existe dois chamados, né? Um geral, qual é? Para todos, para ser salvo, glorioso. E um específico é qual? Para um ministério. Então, e acredito que ninguém tem um chamado específico se não tem o primeiro. Mas no primeiro já seria suficiente para nós, né? Porque eu costumo falar, no mundo cristão, porque se você for lá na Arábia, naqueles outros lá, China, boa parte lá, né, nos outros países lá no Oriente, principalmente, uma boa parte, se você falar que quer ser salvo, que aceita Jesus, corre risco de ser apedrejado, né? Ser preso, que é proibido, né? E o Brasil, infelizmente, se for no caminho que está, vai andar por esse lado de ser proibido professar nossa fé em Jesus Cristo. Mas não é esse assunto, né? Então, esse chamado, ele é glorioso nas nossas vidas. Ele é glorioso de uma forma assim que, né, por mais que eu tenta falar, talvez não vai ser da mesma forma que
para quem entendeu o chamado. Entender, em primeiro lugar, a salvação é algo assim que lembro muito da irmã Jaciara e eu compartilho com ela o mesmo pensamento, daquela vontade de sair contando todo mundo, quase que obrigando as pessoas a concordar com a gente que a melhor coisa que tem é ser salvo. Aí a gente fala assim, como que as pessoas não entendem, né, irmã Jaciara? Como que as pessoas não compreendem essa maravilha que é ser chamado a ser salvo e ser dizer sim, mas já sabendo que Jesus já nos chamou antes, muito antes da gente existir, mas no momento da compreensão é glorioso. E mais ainda, ser chamado a trabalhar no reino de Deus, na obra de Deus, como faz, né, um ministério ao qual ele chama, é mais glorioso ainda. Talvez vai falar assim, meu chamado não é fácil. E realmente não é fácil. É muito trabalhoso, tem que tomar decisões sérias na vida, mas é glorioso. Tanto que eu coloquei aí, é glorioso. O grande problema nos nossos dias é que o chamado tem sido banalizado. Todo mundo chega a ter um chamado, mas esse chamado nunca deve ser banalizado, ser de qualquer jeito. Eu sou chamado, né, mas eu aceito, recuso, abro mão e volto a hora que eu bem entender. Vamos nos ater aqui à história, né, e peço a vocês, né, não é agora, né, mas leiam, vocês que não conhecem, leia atentamente a história de Eliseu. Se foi fácil, a de Elias e tantos outros, se foi fácil o chamado. Foi glorioso, é mencionado até hoje, não que eles buscassem ser reconhecidos ao longo dos séculos, mas são reconhecidos. Mas vai lá perguntar para Elias, que foi perseguido, né, às vezes desejou até que Deus o levasse, né, antes da hora, por assim dizer. Vai lá perguntar para Eliseu se foi fácil. Moisés, quantas vezes, né, pensou em desistir ao ponto de falar para Deus. Então o chamado é assim mesmo, né? Eu mesmo, né? Algumas vezes falo, não, eu acho que vou largar a mão, né? Abrir mão disso. Mas a gente volta atrás e vai refletir um pouco e vai entender que esse chamado é glorioso e não deve ser banalizado. Então o que você deve perguntar para você mesmo? Tenho chamado? Primeiramente, para ser salvo, sou salvo? Se sim, e aí, em segundo lugar, vem, tem um chamado específico para algum ministério? E mais uma vez, se a resposta para você mesmo for sim, valorize esse chamado. Porque eu costumo usar, e aqueles termos que eu gosto de usar, geralmente são bem fraquinhos, né? Principalmente os meninos. Não sei se hoje em dia eles fazem isso, mas já brincou daquela. Aqui na igreja já teve, né? Quando fazia gincana. Vai ficar dois, um do lado, outro do outro, e vai escolher o time, né? Aí vai dando uma tristeza no coração quando você fica lá por último, né? Não vou ser escolhido, né? Não vou ser escolhido. E cá entre nós, né? O nosso lado humano é tão. Dá aquele prazer, né? Eu fui o primeiro, fui o segundo a ser escolhido, né? Nossa, eu tenho valor, né? Foi escolhido. Mas independente de tudo isso, Deus aponta o dedo para você e fala assim: você é meu escolhido. Tá dizendo que é melhor do que a outra pessoa? Não, nunca disse isso. Né? Que nós, aliás, nós falamos isso aqui sempre, né? Do presidente da igreja, e a irmã Alice já sabe que a gente usa ela, a zeladora da igreja, não tem ninguém melhor do que o outro. E a outra pessoa, que é um irmão, que pobremente a gente costuma dizer que é irmão de banco, né? Aquele que não faz parte da liderança, não tem um ministério específico, não tem ninguém melhor do que o outro. E existe sim que nós devemos ter a gratidão de ser escolhido por Deus. Mas para este chamado, falando aí primeiramente de Eliseu, o que ele teve que fazer? O que ele precisou de abrir mão logo de imediato para cumprir com o chamado ao qual Eliseu veio chamá-lo? Bem claramente no texto. Teve que deixar o pai e a mãe, né? Falou, vou lá, vou beijá-lo, vou deixar. Pastor, então você está dizendo que ele abandonou? A Bíblia não disse isso, né? Então quer dizer que eu, quando for tiver um chamado, tenho que abandonar meu pai, minha mãe, nunca mais vou na casa deles, nunca mais vou ajudar eles em nada? Né? Nós nunca dissemos isso e nunca vamos dizer. Nunca foi assim. Né? O deixar sempre foi a prioridade. Estava comentando aí, né? De manhã até, cadê a Jane? Cadê a Jane? Tá de cá, né? Até perguntei, né, Wesley, que eu fazia discipulado com o Wesley.
Wesley, perguntei, você entendeu que Jesus Cristo já te salvou? Ele já. Falei, você tem coragem de contar pro seu pai, pra sua mãe, que você ama Jesus Cristo mais do que eles? Ele ficou assim meio amarelo, tremeu um pouco. Falei assim, e se lançar um desafio? Não, eu falo, vou lá e falo. E falou, né? Chegou lá e falou. Espero que seja verdadeiro. Isso quer dizer que ele abandonou o pai e a mãe dele? Não. Ele simplesmente contou o que é prioridade. E o chamado nosso é isso. Quando nós colocamos muitos empecilhos ou pessoas e empregos e tanto mais, situações acima de Jesus Cristo, nós não estamos valorizando o nosso chamado. Aquilo que Deus tem nos dado, repito, não é abandonar, mas é cuidá-los, mas saber que é uma obra a ser feita. Tudo sempre foi e sempre será questão de prioridade. O que é prioridade na minha vida? O chamado que Deus tem para mim, a salvação que Jesus Cristo me dá, essa é a prioridade da minha vida ou são os afazeres, os prazeres que o mundo dá? E olha que o mundo oferta muitas coisas boas. Eu não estou nem falando das coisas ruins, tem coisas muito, mas muito boas mesmo, muito prazerosas. Que a princípio fala, talvez nem seja pecado. Mas só que nada disso nos dá a salvação. E já há um bom tempo, né? Especificamente desde 2019, né? Eu lembro o ano, o mês aí já é muito, né? Mas o ano, eu lembro, desde 2019 tem insistido também, batido nessa tecla. Nós não temos valorizado a salvação. Tem valorizado tanta coisa, mas a salvação muitas vezes tem ficado. Peraí, mas eu não disse que esse é o primeiro chamado? A salvação? Então, cada vez que eu não valorizo a minha salvação, eu estou simplesmente banalizando o chamado que Deus tem para mim. Chamado para morar eternamente junto com Ele. E nos meus poucos anos de, digamos assim, de crente, ainda não consegui compreender. Porque assim, na prática, Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não entra em comparação nenhuma, né? Estão acima de tudo e não existe comparação. Mas para nós, não existe nada mais glorioso do que a certeza de morar eternamente junto com Deus. Apesar de você pode ter tudo na vida, né? Pode ter tudo. Não tiver a vida eterna, já não tem nada. Então, ainda se deixar pai e mãe, aí Lucas, né? O evangelista Lucas, médico Lucas, evangelista, ele pegou um pouco mais pesado, né? O não puder colocar aí, Lucas capítulo 14, verso 26, diz o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tá vendo? Ele não disse em momento nenhum que vai abandonar, mas vai aborrecer. Porque quando você cumpre, quando assim, e aborrecer no sentido de chamado, não é de aborrecer de ser chato, enjoado, dar trabalho, desnecessário, não. Mas no sentido do chamado. Lembra aí que o nosso tema é o chamado. Quando você tem um chamado, quando você vai cumprir, automaticamente vai acontecer o quê? Você vai ter menos tempo com a sua família. Porque obrigatoriamente, cumprindo o seu chamado, você vai ter que gastar tempo para Deus. Aí algum dia você vai ter que deixar uma programação da família, junto com a esposa, junto com o filho, junto com o pai, junto com a mãe, enfim, junto com seus familiares. E vai aborrecer. Nós somos seres humanos. Ela vai falar para sua mulher, para seu marido, para seu filho, que tal dia, que tem uma coisa legal para fazer junto, você não vai poder fazer, que você tem que ir para a igreja, você tem que fazer um compromisso de igreja, você vai ficar feliz. Não vai. Eu sei que não vai, porque acontece comigo. Somos seres humanos. Mas, por outro lado, né, na sequência, o próprio Jesus Cristo também vai dizer que ninguém que deixou pai, ou mãe, ou filhos, ou irmãos, não terá outro tanto, ainda mais irmãos, e pais, e filhos, e tudo isso pela graça de Deus. Então, nós às vezes achamos que estamos perdendo, mas na verdade nós sempre estamos ganhando em servir a Jesus Cristo, cumprindo com o chamado. Por isso é tão sério, é tão grande e é glorioso. E no texto ainda diz, né, que ele foi lá, depois que beijou seu pai, sua mãe, ele voltou. E o passo seguinte ele teve que deixar mais uma coisa. E o que foi? Os bens, né?
os bois, o arado, matou uma junta de boi, queimou lá, assou lá no arado. Lembrando que o arado antigamente, né, Lucas, para quem não sabe, era tudo de madeira, né? Queimou a madeira ali, cozeu o boi lá, repartiu com o povo e se mandou. Isso significa o desapego dos bens materiais. Alguém que tem o seu chamado ainda está muito apegado aos seus bens materiais, e quero deixar bem claro, nós não somos contra você ser uma pessoa bem-sucedida na vida. Mas é desapegado, não é estar em primeiro lugar. Mais uma vez, entra a questão da prioridade. Você até pode usar e deve utilizar os seus recursos que você tem em prol do seu chamado. Mas se for apegado, não posso abrir mão do que eu tenho para servir a Deus. Não vai funcionar. Ah, lá Eliseu precisava matar o boi, queimar os arados? Necessariamente não. Poderia simplesmente ter deixado, ter ido, mas é um gesto de demonstrar que o meu chamado está acima dos meus bens materiais. Eu abro mão para servir a Deus. Só que hoje, infelizmente, hoje não, né? Ao longo da história, mas nós temos que contextualizar para os nossos dias, ocorre justamente o contrário. Eu não consigo abrir mão das minhas coisas por Jesus Cristo. Não consigo abrir mão do que eu tenho em prol do meu chamado. Mas nós, mais uma vez, quero frisar, ninguém nunca disse aqui que você deve abandonar seu emprego, seu trabalho, para servir a Jesus Cristo. Aliás, né, a mentalidade hoje, o ensinamento até mudou. Fala assim, antigamente era um chamado a ser pastor. Da idade que ele tivesse lá, né, 17, 18 anos, já largava tudo, ia para o seminário e tá. Hoje ainda se prefere, talvez, né, de cada circunstância. Ah, eu tenho uma faculdade. Sim, vai lá e forma na profissão que você tem mais interesse e venha com a sua profissão e sirva no reino de Deus. Porque mais do que nunca as igrejas precisam de um bom advogado, né? Tem estatuto e as leis aí cada dia estão mais difíceis. Precisa de enfermeiros, né? Vem quando passa mal aí, né? Graças a Deus tem muitos enfermeiros. Quem já passou mal já sabe, né? As enfermeiras correm aí, mas a Ciara, Paula, Ivanilda, Juliana, quem mais, né? Nayara, né? Vai lá, presta socorro. Tomás, né? Neto de enfermeira, né? Então já sabe também. E aí vai, professores para o ensino. E aí vai, né? Fotógrafos, e aí todo tipo de coisa há necessidade. São pessoas capacitadas para o reino de Deus. E lógico, né? Usar os dons, os talentos que Deus te deu. E o muito importante é ser sempre grato ao que Deus te deu, ao chamado que Ele te deu. É gratidão. Mas não consigo ninguém ver alguém que eu não sou muito grato ao que Deus me chamou, se vai lá e não cumpre com o que Deus chamou. Aí fica só filosófico, né? E esse negócio de amor filosófico, gratidão filosófica não existe, né? Não adianta você falar assim, eu amo fulano e nunca fez nada por ele. Não faz sentido, né? Eu amo Deus, eu quero fazer a vontade de Deus e nunca fez nada por Deus. Então não existe, né? Existe sim o chamado, a condição de ir lá e cumprir com esse chamado. Mas aí Eliseu ainda continua, né? Tudo isso, né? Ele deixou lá, entendeu o chamado. Em primeiro lugar, ele entendeu. Ele deixou o pai, deixou os bens materiais, mas ainda faltava uma coisa, que é ir lá e executar o chamado, seguir Elias e servir Elias. O primeiro momento de Eliseu não tinha nada glorioso, né? Ele tinha que servir. E lá, se o Elias falasse assim, traz um copo de água aí. Ele lá pegava e levava. Faz isso. Carrega essa bolsa para mim. Carregava. Se vocês não conhecem o aprendiz, assim, por assim dizer, de profeta, o que ia suceder, ele não chegava já com status de profeta, não. Ele era o servidor do profeta atual. Então Eliseu não chegou com o status de profeta de Israel. Chegou como auxiliar, como ajudante, como serviçal de Elias. E ele cumpriu com tudo isso. Então talvez seja esse o ponto mais difícil
de ir lá e executar o chamado. Porque se nós somos servos, né, e cabe um gancho aí, nós tivemos todo mundo conhece a história do Brasil, né? Temos um problema horrível, terrível de escravidão. Então, o servo, a raiz da palavra no grego é escravo, mas para uma tradução melhor, para não ferir tanto com as pessoas, colocaram como servo, mas na verdade é um escravo. Se nós somos escravos ou somos servos, automaticamente nós temos o quê? Um dono. Temos um dono. Um senhor, temos um dono. Literalmente temos um dono, que é Jesus Cristo. Se nós temos um dono, ou se somos escravos, e o que nós aprendemos na aula de história? Que o escravo não tem nenhuma vontade. Ele é, lógico, né? Não se compara, lógico, o nosso Senhor, nosso dono, que é Jesus Cristo, com a escravidão que teve, né? Que era obrigado, se não fizesse, ainda apanhava. O nosso dono, o nosso Senhor, fez justamente o contrário. Ele sim sofreu na sua pele o que nós merecíamos sofrer. Ele foi lá e pagou. Então, por isso, né, duplamente, 10 vezes mais, sei lá quantas vezes mais, nós devemos mais gratidão a Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso Senhor, amoroso, grandioso e misericordioso, que sofreu todos os perrengues por nós. Então, consegue compreender a grandeza, a seriedade que é um chamado? O chamado que Jesus Cristo nos chama para a sua obra? Ele nos chama e não nos obriga a fazer. E é tão glorioso que ele foi lá e demonstrou primeiro como que se faz. Falou assim, ó, eu fiz, te mostrei como que é, doei a minha vida, e agora você aprende, vai lá e seja grato por tudo que eu já te fiz. Estou esperando que você faça para mim primeiro. Então, por isso que eu penso que a maior bênção que nós podemos ter aqui agora nesse tempo é de servir no reino de Deus. Mais uma vez eu vou repetir. Para você dar conta de servir, ter um dom, primeiro você precisa ser salvo. Aí mais uma bênção é servir no reino de Deus. E agora eu quero ir um pouquinho mais pesado. Então, se você já entendeu que tem um chamado, não fique dando chilique, não fique resistindo, ainda que seja do ser humano. E quero dizer que os grandes nomes bíblicos, eles questionaram no início. A maioria, quando você lê a Bíblia, a maioria que tiveram chamado, que fala, não, mas não é eu, tem isso, não dou conta, tem mais uma coisa. Mas depois que eles encararam, eles foram até o final, sofrendo perseguição, apanhando, outros morrendo, sendo sacrificados, por amor a Jesus Cristo, por amor a Deus. E aí não voltaram mais, né? Lançaram mão do arado, quer dizer, enfrentaram o seu chamado de forma séria. Talvez você vai falar assim, mas eu tenho chamado e eu exerço quando eu quero. É terrível, terrível para você. A obra de Deus, o reino de Deus vai ficar parado porque eu simplesmente um dia falar assim, eu não quero mais fazer isso. Não, Deus vai levantar outro, melhor do que eu ainda. Mas para mim será terrível. Pastor, então você está rogando praga sobre mim, maldição. Também não. Quem sou eu para fazer isso? Só estou alertando, porque é muito melhor andar conforme a palavra de Deus, conforme o chamado de Deus, porque eu não sei, não estou no lugar de Deus, né? Jamais estarei, e muito menos vou determinar o que Deus vai fazer com você. Você não quer? Né? Resolva com Deus, não é comigo, né? Quem sou eu aí para determinar o que vai acontecer? Só posso te garantir que é o maior bem que nós temos, maior honra que possa ser dada a um homem é servir no reino de Deus. E aí, se você quer fazer parte, tem maravilha para você. Se não quer, como eu disse, Deus não obriga ninguém a nada. Mas aí é com Deus, né? Não é comigo. E a história de Eliseu, né? Talvez ficou assim um pouco no ar que aconteceu, mas ela continuou. E ela tem um desfecho, né? Grandioso também, o desfecho da história de Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu:
pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então, Eliseu pediu uma coisa grandiosa, né? Aí segue a história lá, né? Elias, tudo que Elias fez, e a gente fala assim, Elias, ou Eliseu, ou Paulo, ou Pedro, que ressuscitou, mas lógico, nós sabemos que foi através deles, mas quem ressuscita é Deus. Mas se Eliseu ressuscitou, orou lá, ressuscitou uma pessoa, Eliseu fez duas. Se Elias fez uma coisa, Eliseu fez o dobro que ele fez. Então tudo foi a porção dobrada do Espírito que estava, do Espírito de Deus que estava em Elias, foi em Eliseu. E quero insistir mais uma vez, não é que ele buscava a recompensa, mas ele foi recompensado por dizer sim a Deus. Talvez seja isso que nós precisamos pensar. Que recompensa eu terei neste mundo por servir a Deus? De ser reconhecido, daqui 10 anos, 50 anos, alguém ainda lembrar. Talvez daqui 50 anos o Emanuel Lucas, a Bianca, né, o João Miguel pode falar assim, o fulano lá, nos dias ainda quando eu era criança, ainda fez isso e foi glorioso para mim. Ou vai falar assim, aquilo foi um péssimo exemplo, é um péssimo testemunho na minha vida que eu não quero seguir. Como que será, né? Bem, quando eu fico pensando, como que será depois que eu não estiver aqui, né? Tiver ido para o céu já, que as pessoas vão lembrar de mim? Que legado eu vou deixar como um chamado de Deus tinha na minha vida? Edifiquei algumas vidas, né? Atrapalhei muitas vidas no caminho que leva a Jesus Cristo. Como será? Sei que a vida de Eliseu foi uma bênção. Até depois de morto, né? Para cumprir com a promessa ali que ele tinha feito, né? Ele tinha orado lá, o menino lá tinha ressuscitado. Aí falou, então ele tinha empatado com Elias, né? Cada um tinha ressuscitado. Vamos dizer assim, a grosso modo, né? Quem ressuscita é Deus, mas para entender melhor. Mas o que aconteceu? Depois que ele havia morrido, estava sepultado, uma guerra, jogaram um morto lá na cova dele, o cidadão pulou de pé novamente. Até depois de morto, para cumprir a palavra de Deus. Isso quer dizer o quê? Que Deus jamais vai te abandonar quando nós cumprimos o chamado. Ainda depois de morto, ainda Deus vai operar através de nós, como fez com Eliseu. Esse é o chamado glorioso que nós temos, de participar no reino de Deus, de ser fiéis ao que Deus tem para nós. Então tudo, mas tudo, absolutamente tudo muda depois que nós amadurecemos espiritualmente. Nós damos nossas bobeiras, nós vimos, nós voltamos, nós falamos um monte de coisa que a gente arrepende, né, depois e volta atrás. E glória a Deus a quem volta atrás e refaz. Mas não esquece, valorize o chamado. Seja ser salvo, seja o chamado específico que Deus tem na sua vida, mas fique atento ao chamado que Deus tem para você. Seja grato todos os dias, porque Deus quer. Não é que Ele precisa. Fique bem claro, porque Ele quer escolher você para participar no reino dele. Ele não precisa de ninguém, mas Ele nos escolhe e é através de homens simples como nós, como foi Eliseu, Elias. Ele, como ser humano, era melhor do que nós. Talvez ele tenha executado de forma mais eficiente, mais eficaz o chamado. Mas o chamado que ele tem para cada um de nós é glorioso por demais para a gente ficar dando bobeira. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o dia o Senhor nos chamou, ó Pai. Nos salvou, nos deu a vida eterna. E Deus, obrigado, Senhor, pelo chamado que o Senhor tem me dado, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, me abençoa, Deus, me dê condições, ó Pai, físicas, emocionais, espirituais, ó Pai. Me dê disposição, ó Deus, e gratidão no coração cada dia por este chamado, por este ministério, Pai, em nome de Jesus. Amém. Já que hoje é dia de estar orando pelas pessoas, gostaria que nós orássemos também pelo irmão da Sandra, o Genildo, né? Uns dias para trás ele deu um problema na cabeça lá, uma infecção, né? E de lá para cá não aprumou, né? Hoje, para andar, apesar da mulher e o filho estar sustentando ele, levou no hospital, né? Ajudar ele a andar, né? A coluna, rins, um monte de coisa, né? A dor, cada dia está no lugar.
Resumindo, ele não está muito bem, né? Então vamos orar por ele, chama Genildo. Vamos orar? E aí sim, coração, depois que nós orar por ele, coração silencioso, estamos encerrados. Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, neste momento, ó Deus, coloca o seu vida Genildo, ó Pai, em tua presença. Pai, que você esteja alcançando, ó Deus, com a tua graça, a tua misericórdia, ó Pai, dando, ó Deus, saúde, Pai, repreende toda a enfermidade, ó Pai. Deus, que tudo isso sirva, Deus, para que ele possa ver o Senhor, ó Pai. Não, ó Deus, para a satisfação da família, ó Deus, para prazer meu, ó Deus, para a honra e glória do teu filho amado, ó Pai. Cura, Deus, em nome de Jesus. Coloca tuas mãos, Pai, e cura o corpo físico dele, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos cerrados, que Deus nos abençoe.